E aí, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai falar sobre uma nova súmula aprovada pelo STJ, uma súmula muito importante porque ela trata da aplicação da pena, especificamente nas situações em que fica caracterizado o crime continuado, né? Então, ela é uma súmula muito importante para quem atua na prática criminal, né? Que vai tratar dessa situação da aplicação da pena, e também ela é uma súmula muito importante para quem vai prestar o exame de ordem, porque as questões da aplicação da pena, elas são normalmente levantadas, elas são normalmente trazidas para as questões do exame de ordem, principalmente para quando se cobra uma apelação, né? Umas alegações finais, que são as peças comumente mais cobradas no exame de ordem e acabam sempre ventilando alguma coisa com relação à aplicação da pena. Então, é importante que você, se você também vai prestar o exame de ordem, é importante que fique atento a essa súmula, até porque na data que nós estamos gravando esse vídeo, né, a súmula ela é recente, então tudo indica que existe uma grande probabilidade da banca querer saber se você tem esse conhecimento recente, se você está atualizado e está com cheiro, como se diz assim, de ser cobrado aí no exame de ordem. Mas então, como eu falei, deixa eu trocar a tela aqui. Como eu falei aqui, ó, essa súmula ela trata então daqueles casos em que a gente está falando do crime continuado, né? Que ele está previsto então no artigo 71 do Código Penal, né? Então, o que é esse crime continuado? Então, a gente vai fazer aqui a leitura do artigo, né? Crime continuado, artigo 71, quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes, né, os crimes subsequentes àquele inicial, né, ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se-lhe a pena de um só dos crimes ser idênticos ou a mais grave se crimes diversos, né, aumentada em qualquer caso de 1/6 até 2/3, né? Então, falando um pouquinho sobre o crime continuado, aquele clássico exemplo que nós temos nos bancos da faculdade, né? A pessoa ela tem uma obra, ela passa todo dia pela frente de uma obra, e ela vê que lá, por exemplo, tem alguns materiais, né? Alguns materiais lá para construção, né? Então todo dia ele passa e rouba, um dia ele passa, rouba um tijolo, no outro dia ele passa, furta um saco de cimento, outro dia ele passa e furta uma barra de ferro, né? Então esse é o crime continuado, né? Que considerando, né, crimes da mesma espécie, considerando que as condições de tempo, né, o tempo entre um crime e o outro, o lugar, a maneira de execução e outras semelhanças, os subsequentes são continuação do primeiro. Então, por uma questão de política criminal, nesses casos aqui, aplica-se a pena desse crime somente uma vez, e daí sim, fazendo de forma gradativa, um aumento dessa pena. Então, a questão da súmula aqui, da súmula 659 do STJ, ela reside justamente nessa questão do aumento da pena, né? Então, aqui a gente viu aqui, ó, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Então, a jurisprudência do STJ, de modo geral, ela já era bem pacífica em seguir essa orientação da súmula, né? Já existia, mas não era assim em todos os lugares, né? Então, muitos juízes eles aplicavam esse aumento aqui, um aumento maior, com critérios dependendo do crime, dependendo se a pessoa tinha antecedentes ou não, né? Então, ficava uma situação um pouco confusa nesse particular. Então, o que o STJ fez? Ele pegou essa jurisprudência do STJ, que de certa forma já era bem pacífica no STJ, e transformou em súmula, né? Então, a gente vai pegar aqui, deixa eu abrir a súmula, e transformou na súmula 659, que ela nos diz o seguinte, deixa eu pegar aqui uma maior aqui para poder ler. Ela fez a súmula 659, em que diz o seguinte: a fração de aumento em razão da prática do crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos. Pronto, então aquela fração ali que a gente viu no artigo 71, ela é aumentada com base no número de crimes cometidos e ponto final. Não tem que se avaliar personalidade do agente, circunstâncias judiciais, nada disso. É isso única e exclusivamente com base no
no número de crimes e nada mais, né? Número de crimes cometidos, aplicando-se um aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações. Então, a pessoa foi lá e cometeu 2 furtos, essa pena vai ser aumentada a 1/6. Ela cometeu 3 furtos, vai ser aumentada a 1/5. Cometeu 4, vai ser aumentado 1/4. Cometeu 5 crimes, ela vai ser aumentada 1/3. Cometeu 6 crimes, vai ser aumentada meio, né? E 2/3 para 7 ou mais crimes, né? Então a gente ficou definido dessa forma bem clara. Então a gente tem esses pontos aqui principais. O aumento no crime continuado, ele só deve ser analisado para ter esse aumento o número de crimes cometidos, e nada mais. Pronto. E agora ficou definida a fração para cada conduta, né? Então, como a gente falou aqui, de 1/6 a 2/3 com base no número de crimes, né? Então, a pessoa cometeu 2 crimes, 1/6, né? De forma gradativa, ela cometeu 7 ou mais infrações, 2/3 a pena é aumentada. Deixa eu abrir aqui. Tá difícil aqui mudar minha tela. Aí. Então, pessoal, essa é a nova súmula do STJ, então ela trata especificamente do crime continuado, da aplicação da pena e a graduação que essa pena vai ser aumentada com base exclusivamente no número de crimes que a pessoa cometeu. Então, é bem importante você ficar atento aí para quem atua na prática, para quem vai prestar exame de ordem nessa súmula, porque ela vai ser de bastante utilidade aí para o seu dia a dia. Então, se você gostou do vídeo também, não esquece de deixar aqui no seu comentário, né, se fez sentido para você. Se gostou do vídeo, deixa o seu like também, e se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá, que com certeza fortalece muito o nosso canal aqui, né, e dá mais motivação para a gente continuar produzindo esse conteúdo aqui para você. Valeu, pessoal. Um forte abraço aí. Até o próximo.